Aqui o livro, viu? Por favor. Bom, vamos passar a segunda apresentação, então. Vulnerabilidades de software e formas de minimizar suas explorações, de Luiz Gustavo Barbato, Luiz Otávio Duarte e Antônio Montes, todos do Sempra. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo, a gente trabalha no Sempra, Centro de Pesquisa Renato Arte. A gente trabalha com segurança de software, né, com pesquisa e com auditoria de sistemas, código. E em conjunto com isso a gente também é aluno de pós-graduação do INPE, também na mesma área. Eu faço doutorado lá, o Luiz Otávio faz mestrado. E o que a gente preparou para essa apresentação foi bem baseado num tema, numa discussão que a gente teve no final do GTS ano passado, que eu mandei uns e-mails para a lista sobre segurança de software. Quem não sabe quem foi o responsável, aqueles 200 mil e-mails, fui eu, né? Que eu queria sentir do pessoal o que eles acham sobre a segurança de software, se é possível, se não é possível, se é uma utopia. E eu vi que no final a maioria das opiniões dizem que a gente precisa de recursos para garantir a segurança de software, o que para mim não é verdade. Então a gente preparou essa apresentação, já que tem esse problema que o software é teoricamente impossível de ser seguro, então o que a gente pode fazer para minimizar as consequências, os riscos, para a gente deixar os nossos sistemas mais seguros, né? Então o Otávio vai começar a apresentar. Segundo ele, eu monopolizei o tempo da apresentação do ano passado, eu fiquei com 90% do tempo, ele com 10%. Então, para ser justo, eu vou deixar ele falar os 10% primeiro, eu falo os 90% o último. Bom, pessoal, o que a gente tem visto atualmente é uma grande evolução de tecnologias, né? Cada vez mais a gente tem conectividade, cada vez mais a gente tem sistemas mais velozes, mais velocidade de clock maior, né? E assim por diante. E, junto com esse crescimento, a gente também tem um número crescente de sistemas sendo sondados, invadidos, comprometidos e assim por diante, tá? A maioria desses sistemas que são atacados, eles precisam que exista uma vulnerabilidade nesses sistemas para que essa vulnerabilidade possa ser explorada. Okay? Segundo o Vieg McGraw, tá? e N outros estudiosos nessa área, as vulnerabilidades presentes no software são as comumente exploradas, tá? São as que mais são exploradas em um sistema. Tá? Não que não existam outras vulnerabilidades que não sejam de software, por exemplo, humana. Tá? Além disso, o que motiva a gente é que a gente tem dados do ICAT, por exemplo, do NIST, mostram que 75% das vulnerabilidades são remotamente exploráveis. Tá? Ou seja, você pode explorar aquela vulnerabilidade através da rede. Tá? Desses, 80% são ligados a problemas na codificação de software. Okay? E desses 75% remotamente exploráveis, 40% estão ligados a extravasamento de buffer. Okay? Então, a gente tem um problema grande em mãos, tá? E a gente quer saber como que a gente vai tratar isso. Tá? Na reunião passada, a gente falou de técnicas de análise estática. E agora a gente vai falar de algumas outras técnicas. Tá? Para entender quais são os nossos objetivos, tá? A gente tem esse slide, que vai mostrar para a gente o que a gente quer minimizar. Tá? A gente quer minimizar as explorações. Tá? Como a gente vai fazer isso? Inibindo algum tipo de ataque, né? Mitigando esse ataque completamente, tá? Dificultando a exploração desse ataque, fazendo com que as consequências de uma invasão de fato sejam menores do que as normais, tá? Ou restringindo ações que o invasor toma no sistema, ou que ele consiga tomar no sistema, a partir do momento que ele consegue ter uma invasão de fato. Ok? O que é vulnerabilidade para a gente? Tá? Vulnerabilidade em software é um conjunto de condições que podem levar à violação de uma política de segurança explícita ou implícita. Tá?
Trocando em miúdos, uma vulnerabilidade em software é uma falha, é um problema no meu software que ele pode ser explorado. E quando ele é explorado, ele vai de encontro a algum item da minha política de segurança. Ele vai ferir a minha política de segurança. Ok? Aí a gente entra em uma parte onde a gente vai fazer uma revisão de vulnerabilidades. Tá? A ideia aqui não é ir a fundo nisso. Tá? É simplesmente dar uma passada de olhos por cima das vulnerabilidades, tá? E pressupõe-se que a gente tenha um pouco de conhecimento nessa área também, tá? Que senão a gente perderia a apresentação toda nisso. Tá? Um format string. Um format string ele não é uma vulnerabilidade. Tá? Um format string ele é um conjunto, uma cadeia de caracteres que vai dizer para mim como eu devo representar meus dados. Tá? 1%D, 1%S, assim por diante. Isso se torna vulnerável quando esse format string ele está em poder do atacante. Que ele pode fazer lá um memory leak, por exemplo, ele pode obter dados da memória, ele pode fazer com que comandos arbitrários possam ser executados. Tá? São muito utilizados em funções da família printf, syslog, etc. Tá? Injections, a gente tem aí asterisco injections, né? Todo tipo de injection, né? SQL injection, XPath injection, LDAP injection, e etc., que também são vulnerabilidades que são criadas quando a gente cria algum tipo de comando dinamicamente com entradas do usuário, com entradas tomadas de arquivo, tomadas de socket e assim por diante. Tá? E o problema pode acontecer, tá, quando a gente não valida o que a gente está utilizando. Né? A gente obtém um dado de entrada e não valida se aquilo lá pode ou não passar no sistema. E isso pode fazer com que comandos arbitrários sejam executados. Um symbolic link. Symbolic link também não é vulnerabilidade. Um link simbólico, ele é um link que aponta para um determinado arquivo real, né? E faz com que esse link atue como o arquivo que está sendo apontado. Tá? Onde ocorre a vulnerabilidade? Em sistemas que permitem que um usuário, tá, sem permissão de acesso a dado arquivo, consiga fazer um link para esse arquivo. Tá? No caso, você pode fazer nesse tipo de sistema, o que é comum, né, a vulnerabilidade acontece, a forma dela ser explorada, a pessoa cria um link entre... ele cria um link, né, para um arquivo que ele não tem permissão, e ele vai acabar executando um programa que tem a permissão para abrir aquele arquivo e vai, por exemplo, roubar uma senha, inserir uma nova senha no sistema. Tá? Race condition. Tá? Race condition ela ocorre em ambientes de multiprogramação, onde você tem vários processos ali, né, sendo executados, e esses processos acabam tendo que utilizar o mesmo recurso. Tá? Também não tem um apego em segurança a princípio, tá? Mas você pode ter um processo que necessite utilizar um dado arquivo, né? Ele, antes de fazer o acesso a esse arquivo, um outro processo 2 modifica intencionalmente esse arquivo, de maneira que a execução do primeiro processo ela fique instável, né? Ela chega em um ponto onde você você fica em como eu dizer? Você chega em um ponto em que você não está esperando. Né? Geralmente isso acontece como? Né? Você tem um processo que vai verificar a existência de um arquivo. Se este arquivo não existir, eu vou criar e abrir esse arquivo. Né? Então você tem primeiro uma verificação de existência para depois fazer a abertura do arquivo. Tá? A primeira verificação, o arquivo não existe, ok, eu passo para frente. E nesse instante o arquivo é criado por um outro processo. Tá? E invalida a primeira assertiva. Buffer overflow, ou extravasamento de buffer, né? É a que está mais em vogue e é a que mais o pessoal tem utilizado para explorar sistemas. Né? Um buffer nada mais é do que uma área contígua de memória, tá? Alocada, e suporta múltiplas instâncias de um mesmo tipo de dado. Pode ser uma cadeia de caracteres, um conjunto de estruturas e assim por diante. Tá? Como um buffer é extravasado? Você pode inserir mais dados num buffer do que esse buffer pode suportar. Tá? Então você tem um buffer de 32 posições, se você tentar inserir 512 caracteres, por exemplo, você tem aí um problema. Tá? Não é a única forma de se estourar um buffer, né? de extravasar um buffer, mas é a mais comum. Né? E você tem aí várias formas de se explorar essa vulnerabilidade. Tá? Não são só essas, mas essas são as que são mais divulgadas. Né?
que seriam a Smash Stack, Arc Injection e Pointer Subterfuge. Tá? Agora eu vou descrever um pouco cada uma dessas vulnerabilidades. Né? O Stack Smash, o Smash Stack, né? o Stack Smash, eu sempre troco um lado pelo outro, né? Mas tudo bem. A ideia é modificar o endereço de retorno, tá? de um stack frame e fazer com que esse endereço aponte para uma posição dentro do seu stack frame, por exemplo, onde tenha um código executável inserido pelo próprio atacante. Ou seja, o atacante injeta algum código executável, né? Uma shellcode, e faz com que o endereço de retorno aponte para essa shellcode. Tá? Ou seja, ele extravasa um buffer, vai sobrescrevendo o frame pointer, o endereço de retorno, e faz com que esse endereço aponte então para o seu código executável. Tá? Por vezes você pode usar várias variáveis. Né? Você pode colocar o código executável em uma variável, extravasar outra variável e fazer com que o endereço de retorno aponte para essa variável. Mas também não é muito comum. Arc Injection. Tá? Arc Injection, muita gente referencia também como retorno into libc. Tá? Mas como eu posso retornar para qualquer outra biblioteca dinamicamente linkada, né, ou para qualquer outra biblioteca, tá, de um modo geral, esse termo seria mais genérico. Tá? E a ideia é o seguinte, eu vou também modificar o endereço de retorno, mas agora eu não vou apontar para um local que eu tenha injetado código, tá? Mas eu vou retornar para um endereço que tem alguma função dentro do sistema. Por exemplo, vou retornar para o endereço do system ou exec alguma coisa. Tá? E com isso eu vou fazer com que essa função seja executada. Tá? Esse tipo de ataque também permite que, mesmo você não tendo um format string, um printf, que você consiga retornar para um printf e você consiga estabelecer o seu format string. Então, você utilizando-se dessa técnica, você conseguiria até gerar outros tipos de ataque. Tá? Também é muito perigoso. E, por fim, a gente teria o Pointer Subterfuge, que seria basicamente o seguinte. Né? Até agora, a gente está falando de se extravasar uma variável, né, um buffer, e fazer com que ela vá sobrescrevendo outras variáveis até chegar no endereço de retorno. Tá? Mas, por vezes, quando a gente cria programas, a gente declara ponteiros depois de buffers. Né? E quando isso acontece, você consegue, extravasando um buffer, fazer com que o endereço aponte para qualquer lugar dentro do seu PAX, né? Dentro do seu espaço de endereçamento do processo. Então, você consegue fazer com que um ponteiro aponte para onde você quiser. Tá? E isso daí é um pouco complicado e acontece em Pointer Subterfuge. Tá? E hoje é muito utilizado, a gente vai ver algumas técnicas, e algumas técnicas acabam até furando nesse sentido, né? Nesse tipo de ataque. Bom, levando isso em consideração, né, que nem tudo são flores, né, e que a gente tem que tomar alguma precaução, principalmente contra ataques de extravasamento de buffer, né, e também levando em consideração que Cripscon disse, né, Cripscon quem fez o Stack Guard, Point Guard, Format Guard, etc. Né, ele diz que é inviável, né, e é infactível você ter um programa grande e complexo sem nenhuma falha. Tá? E o que a gente deveria fazer é fazer com que o programa execute, tá? Faça simplesmente o que ele tem que fazer e nada mais. Tá? E nesse sentido, a gente tem algumas abordagens, tá? Que são as dependentes do compilador, do sistema e da aplicação. Ou seja, as abordagens as pessoas podem inserir alguma coisa em compiladores, pode fazer com que o sistema atue de alguma forma diferente, ou pode mudar de fato a aplicação. Tá? Quando a gente tem abordagens dependentes do compilador, qual que seria a ideia? Seria a gente modificar o programa em tempo de compilação para que ele se torne seguro em tempo de execução. Tá? Seja inserindo algum código no epílogo e no prólogo de funções, ou seja, na chamada de funções, no retorno de funções, seja reordenando as variáveis que você tem no seu sistema. Tá? Geralmente são acopladas ao compilador do sistema, tá? E elas não eliminam as vulnerabilidades, tá? Mas elas atuam sobre a exploração, ou seja, quando uma exploração estiver de fato acontecendo, alguma medida vai ser tomada. Ok? Bom, que ferramentas que a gente tem hoje que conseguem trabalhar com esse tipo de abordagem? Tá? Com abordagens que dependam basicamente do compilador. Tá? A gente tem Stack Guard. Tá? O objetivo é não permitir que problemas com buffer overflow ocorram, tá? Com extravasamento de buffer.
E como ela atua? Tá? Você, no seu stack frame, você tem suas variáveis, tá? E o seu endereço de retorno. Junto com o seu endereço de retorno, ele coloca o que ele chama de canário, ou uma assinatura. Tá? De tal forma que, se você vier extravasando a sua variável para gerar o ataque, você vai sobrescrever essa assinatura. E quando isso ocorrer, e a função terminar, ele identifica que essa mudança ocorreu e ele não permite que a função retorne. Tá? Como esses canários eles são gerados? Randomicamente, tá? Porque se fosse uma assinatura comum, você iria lá e colocava a assinatura novamente. Mas você tem canários randômicos, tá? Que existem alguns ataques que conseguem bypassar isso. Tá? No Terminator, ou seja, o canário ele é um /0 ou alguma coisa do gênero. Por quê? Porque se você tiver que colocar esse caractere no seu buffer, você vai ter que parar a injeção de dados. Então você extravasa, mas quando chega na assinatura você tem que colocar um /0 ali e você para de entrar com dados. Tá? Problemas com o Terminator é que você pode ter dois ranges de ataque. Né? Você tem uma função que tem dois buffers que podem ser extravasados. Na primeira você faz a mudança do endereço de retorno e na segunda você coloca o terminador nulo. Né? E por fim, o que aconteceu? Como a gente viu, a gente tem pointer subterfuge. Tá? Que é um ataque que você pode fazer com que o ponteiro aponte diretamente para o seu endereço de retorno. Tá? E isso não é desejado pelo stack guard, porque você pulou o canário dele. Né? Então a ideia é você fazer um XOR randômico com o seu endereço de retorno. Ou seja, você tem um valor randômico e você tem o canário. Você tem um valor randômico que é o canário e o endereço de retorno. É feito um XOR e armazenado. Tá? E na hora que a função vai retornar, esse XOR é tirado, né? E é verificado e retorna para o valor que termina desse XOR. Atualmente, o stack guard, tá? E ele seguiu isso. Né? Primeiro era randômico, depois terminador nulo e depois XOR randômico. Tá? Hoje, eles voltaram a utilizar o null terminator. Por quê? Porque o mesmo ataque que você pode fazer em cima do null terminator, de pointer subterfuge, é possível ser feito em cima de XOR randômico também. Né? Porque você pode fazer, tá, não entrando em detalhes, mas na hora que esse stack guard ele termina, né, ele identifica um problema, ele chama uma função exit que pode ser explorada. Tá? Então também é um pouco complicado. Entretanto, ele é eficiente contra stack smash. Contra smash stack. Tá? Ele é eficiente porque ele não permite, de uma maneira óbvia, você conseguir colocar um caractere nulo ali, a menos que você tenha dois rounds de ataque. Bom, uma outra abordagem, tá, é o SP, tá, que é o antigo Propolis e que é utilizado no OpenBSD. Tá? Ele tem o mesmo objetivo que o stack guard. Ele tem canários que eles chamam de guardiões. Tá? Que é a mesma filosofia, a mesma ideia. Mas ele tem um improvement aí, ele tem uma melhoria que seria a seguinte: ele faz com que as variáveis sejam reordenadas antes da compilação, fazendo com que todo ponteiro seja declarado antes de buffers estáticos. Tá? Então, o que você teria? Se você extravasasse um buffer, tá? Você não conseguiria sobrescrever um ponteiro e fazer com que ele apontasse para algum outro lugar. Tá? Então, nessa forma também abordando o problema de pointer subterfuge. Tá? Alguns casos isso pode não funcionar. Você tem uma estrutura e essa estrutura tem um ponteiro. Como é que você reordena essa estrutura? Né? É um pouco complicado, mas em casos gerais é uma excelente abordagem. Tá? Trata problemas de stack smash, né? Ou melhor, stack smash, arc injection, tá? Porque você não consegue, ou extravasando e chegando no endereço de retorno, ele vai identificar. Então ele pegou stack smash. Arc injection você precisa disso também, ou você precisa anteriormente de um pointer subterfuge, que ele também trata fazendo o reordenamento de variáveis e argumentos das funções. Tá? No caso, os argumentos das funções agora não ficam mais depois do endereço de retorno, ele copia para uma área dentro do seu stack frame, tá? na área de variáveis da própria função. O stack shield, a ideia é um pouco diferente. Tá? Isso daí
a ideia seria o seguinte: eu vou guardar meus endereços de retorno num lugar seguro. Então, ele gera um local na memória, guarda os endereços de retorno, e no prólogo da função, né, ao terminar uma função, ele vai lá verificar se aquele endereço de retorno ele é ou não condizente com aquilo que ele guardou em um lugar seguro. Mas você tem um problema aqui também, né? Se você tem um pointer subterfúgio, você consegue acessar esse local seguro e modificar esses valores, tá? Mas também é uma abordagem eficiente contra o stack smash, tá? Por fim, a gente tem o point guard, tá? Que na verdade não é publicamente disponível, tá? Até onde a gente sabe. É feito também pelo Crispin, e o objetivo dele é criptografar os endereços dos ponteiros. Ou seja, toda vez que você vai fazer um acesso ao ponteiro, você tem que passar por um XOR criptográfico, como ele costuma dizer, né? Se XOR for criptográfico, que faz com que você obtenha o valor do ponteiro. O problema aqui é o seguinte: você consegue gerar algum tipo de ataque modificando um ou outro bit ou byte dentro do seu endereço do ponteiro, né? Suponhamos que você tivesse que fazer com que o ponteiro aponte para um determinado lugar, né? E você pode fazer com que esse lugar seja preenchido de nops, e você pode chutar alguma coisa e ele conseguir cair no lugar onde ele deveria ter caído, né? Então, existe alguma tentativa de ataque, mas também é por tentativa e erro, né? Você precisa contar com a sorte, tá? E para quem não acredita em sorte, que nem eu, é um pouco complicado, tá? Mas, como eu tinha dito, não possui uma versão publicamente disponível, tá? Essas abordagens de compiladores, o que elas são interessantes, tá? E o que o pessoal que pesquisa costuma dizer. A utilização de SSP, que é o que o OpenBSD faz, tá? Ou Stack Guard mais Point Guard, tá? que deveria existir no Munix, tá? Um outro sisteminha, elas são eficazes contra Stack Smash, Pointer Subterfuge e Arc Injection. Tá? Sempre existe uma forma de você conseguir burlar isso, tá? Mas cada vez mais isso daí se torna difícil. Tá? Mas são boas abordagens. Entretanto, só o Point Guard trata de problemas de heap smash. A gente não falou aqui de heap smash, a gente não falou de integer overflow e etc. Tá? O único que trabalharia com heap smash seria o Point Guard, desde que a biblioteca libc fosse compilada com Point Guard. Tá? Então, a gente pode ver que a gente tem algumas soluções em tempo de compilação. Elas são eficientes, tá? Elas trazem uma maior dificuldade para ataque, mitigam alguns tipos de ataque, mas elas também não são perfeitas. Tá? Para quem sair aí procurando, sempre vai ver que tem alguma forma de você conseguir bypassar esse tipo de proteção, tá? Por vezes precisando de outras vulnerabilidades, tá? Não é tão simples assim. Ok? Bom, agora a gente entra para as abordagens dependentes do sistema, tá? E eu passo a palavra aqui para o Gustavo. Então, o que o Luiz Otávio comentou até agora são as abordagens baseadas no compilador. Isso eu tenho já meu sistema tudo compilado, o que eu posso fazer? Preciso recompilar tudo? Então, aí que a gente entrou com essa estratégia de mostrar algumas abordagens dependendo do sistema. Pode ser o quê? Pode ser as próprias bibliotecas dinâmicas, a gente colocar algum tipo de invólucro nas bibliotecas dinâmicas, ou preparar o nosso kernel para suportar qualquer tipo de aplicação. Então, por exemplo, no caso que a gente tem um exemplo de biblioteca, a gente tem a libsafe, né, que ela faz a checagem dos limites dos buffers. Então, é simples de ser aplicado, porque, por exemplo, no caso do Linux, tem uns recursos de carregamento de biblioteca dinâmica antes das originais, então você pode configurar lá o preload e carregar essa biblioteca antes. Não sei o que ela vai fazer. Pega uma função, por exemplo, insegura, por exemplo, um strcpy. Então, toda vez que alguém chamar um strcpy, vai chamar esse strcpy da libsafe. Ela vai e faz uma checagem de limite de boundaries, vê se está legal e depois chama a função da glibc normal. Então, essa é uma abordagem baseada em bibliotecas. Né? Agora, um exemplo que o Otávio comentou bastante em OpenBSD, a gente tem que comentar isso. Em termos de segurança, esse nome de OpenBSD. Tudo que a gente estuda dessas abordagens, vocês vão ver, já estão implementados no Open. Né? Então, já é um recurso, já é um sistema operacional próprio para a segurança. Perde um pouco de desempenho, porque a gente vê que tem um recurso, tem várias checagens que são feitas
mas a gente tem que colocar na balança, né? Segurança versus desempenho. Então, essa é uma abordagem, por exemplo, que é o WShoreX, que um dos problemas que a gente tem é que as instruções e os dados são colocados numa mesma página, né, de memória. Ou seja, se a gente for analisar isso friamente, um dado não tem que ser executado e uma instrução não tem que ser sobrescrita. Então, a ideia é separar o que é dado e o que é instrução. Então, as instruções, elas podem somente ser lidas e executadas. E os dados podem ser lidos e escritos. Então, para isso, a gente evita esse problema de estar executando dado, né? Ou seja, como os ataques, o pessoal vai lá e coloca um código executável numa variável, ou seja, está colocando um código executável na área de dados. E depois faz, de alguma certa forma, ou o endereço de retorno apontar para essa variável e executar. Se esses dados se forem separados, né, os dados e instruções, se alguém apontar para o dado, mesmo que o dado contenha o código executável, ele não vai ser executado, vai entender como dado normal, né? Então, a abordagem dele é exatamente isso. Ele separa aí as permissões de leitura escrita e leitura e execução, né? Agora a gente tem aí o caso do OpenWall, né, que tem uma distribuição Linux, mas tem um patch também que você pode aplicar aí para Linux, para deixar o sistema um pouco mais robusto, né? Implementa a ideia que ele implementa. Tem várias ideias, eu coloquei somente algumas, né? Todas as abordagens têm mais características mais profundas. Então a gente colocou algumas só para a gente poder citar e mencionar a ideia. Então, por exemplo, implementa uma stack não executável, ou seja, não deixa que a stack execute comandos. Então aí a gente evita, por exemplo, o caso do Smash Stack que o Otávio comentou. Mas, por exemplo, nesse caso, a gente não evita o caso do ARC Ingestion, Return to libc, porque esses ataques, por exemplo, o que você vai colocar, por exemplo, no endereço de retorno, alguma coisa, nada mais é que uma chamada de uma função, né? Porque, por exemplo, no caso, você vai chamar uma função, por exemplo, assembly, como o Caio mostrou no minicurso antes de ontem. Você chama uma instrução call, o que ele vai fazer, a primeira coisa, ele vai empilhar o endereço da próxima instrução, para que quando ele desempilhar, poder voltar no fluxo normal de execução, né? Então, essa próxima instrução pode ser uma instrução call também. Então, por exemplo, você tem no endereço de retorno, você tem uma função, um programa que só tem uma funçãozinha que dá um printf, né? Você chama imprimir, nela coloca um printf. Então, vai chamar a função imprimir, vai empilhar o dado, vai lá para a função imprimir, usa o printf, volta e depois dá um exit, por exemplo. Então, nesse caso, como as bibliotecas são dinamicamente alocadas, por exemplo, a gente tem um controle sobre todos os endereços de funções. No caso do Linux, os endereços das funções são estáticos. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Por exemplo, o printf sempre vai estar no mesmo endereço. Toda vez que você executar, vai estar um 0x alguma coisa, né? A chamada de função system vai estar sempre no mesmo lugar. Então, o atacante já sabe o endereço. Pode ser na minha máquina, na máquina de outra pessoa. Então, já sabendo esse endereço, o que pode fazer, por exemplo? Você implementar na sua shellcode, alguma coisa, por exemplo, uma chamada de função normal. No caso da system, por exemplo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa empilhar o quê? Uma string, que seria o comando que vai ser executado, e depois a gente chama a função, né? Dá um call na system. Assim ele consegue executar. Ou seja, como é uma chamada de função normal, não é um código executável isso. Ou seja, esses return to libc driblam esse problema, né, do stack não executável. Mas evita muito desses casos. Então, nessas abordagens, por exemplo, o que vai variar é a forma como o pessoal cria a shellcode, né? Em vez de pegar aquela shellcode monstruosa, vai ter uma shellcode lá de 4, 5, 6 bytes. É o suficiente para chamar uma função dessa. Por exemplo, no caso do OpenBSD, você implementa a stack executável, né, você não vai conseguir usar uma shellcode que usa uma instrução assembly, por exemplo, né, que faz uma chamada de sistema. Mas você pode inserir um código que seja uma chamada de uma função normal, que o programa é normal, né? Bom, depois eu falo outra característica do Open. Então, né, nesse caso, ele vai implementar somente a stack não executável. E uma outra coisa que ele previne, por exemplo, é o caso que o Otávio comentou de race condition, né? O que a gente tem nesse caso de race condition, por exemplo? Você tem um arquivo, só relembrar o que ele disse. A gente tem um arquivo que, por exemplo, somente um administrador tem permissão para escrever, por exemplo, né? E um processo que está rodando no sistema, ele roda com privilégio de administrador também, privilégio de root. Ou seja, então aquele processo, se vocês forem analisar, tem a permissão para abrir um arquivo e gravar informação dentro dele. E como é que funciona esse ataque de race condition, por exemplo? Você sabendo de
um local onde ele vai abrir um determinado arquivo, por exemplo, né? Digamos que você vai criar um arquivo no TMP, por exemplo, né? Você já sabe o nome do arquivo. Nada mais você vai fazer, vai criar um link do barra TMP barra arquivo temporário, que é o arquivo que o programa vai abrir, porque ele precisa fazer colocar alguns dados temporários. Você pega esse negócio e faz um link para um barra TC barra shadow, por exemplo, né? Uma coisa que tem somente o root ter permissão para escrever. Ou seja, aquele processo vai abrir aquele arquivo barra TMP barra arquivo temporário e, na verdade, já está abrindo o quê? O barra TC barra shadow. Ele vai lá escrever naquele arquivo, ele não deveria ter permissão. Então, o que ele implementa aí é uma ideia interessante, por exemplo, um usuário, ele somente pode criar link para quê? Para um arquivo onde ele tem permissão de escrita. Ou seja, eu vou criar um link para o Shadow, por exemplo. Normalmente eu posso criar, mas quando eu vou abrir o link, não vou abrir nada, vai dar permission denied. Mas nesse caso, por exemplo, ele vai ver, opa, o Gustavo está querendo criar um link para o Shadow, por exemplo. Mas peraí, o Gustavo, vamos ver no Shadow, ele está no grupo root, o root tem permissão o grupo root tem permissão para escrever? Tem permissão, beleza, então o Gustavo pode criar um link. O usuário Gustavo tem permissão? Não tem, então beleza, então barrou por aí. Se alguém quiser criar isso, se caracteriza como um ataque. Então, ele impede esse tipo de ataque de race condition. O Pax, né, que tem um patch também, já tem suporte para vários sistemas também. Implementa várias ideias. Então, eu citei algumas dessas, por exemplo. A teoria deles é fazer deixar o mínimo possível de privilégio para as páginas de memória. Ou seja, por exemplo, hoje em dia nas arquiteturas, né, tem os processadores, por exemplo, AMD, eles chamam de NX-bit, né, No Execute. E a Intel chama de XD, Execute Disable, né, ou seja, é um controle que você pode fazer nas páginas de memória para saber se ela pode ser executada ou não pode ser executada. Então, ele implementa isso, faz com que um sistema, por exemplo, ele não interpreta não consiga trabalhar com esses bits, então ele, aplicando esse patch, consegue identificar e trabalhar com isso. Então, a gente consegue fazer essas páginas de memórias não executáveis. E uma outra restrição que ele impõe também, por exemplo, tem a chamada mprotect. Ou seja, ele faz lá, ele analisa se você pode, uma área de memória, você pode escrever, não pode escrever. Você pode fazer isso nos seus programas, por exemplo, né? Aloca um buffer, depois você chama ele, fala que aquele buffer vai ser constante, não pode ser alterado. Isso é possível de fazer. Então, ele checa também, né? Então, se for analisar isso, você pode colocar isso através de pipe, como é bit, né? Você vai colocando lá protect read, protect write, protect execute e assim por diante. Então, a teoria, que é, por exemplo, a gente não pode colocar, por exemplo, protect write junto com protect execute. Ou seja, ele vai permitir a execução e a escrita, né? Então, a gente não pode deixar esses bits setados naquela área de memória. Então, isso ele impede. Quando eu vou analisar as proteções de uma área de memória, ele vai pegar, vai ver, opa, tem permissão de leitura e escrita. Então, escrita e execução. Então, ele não vai deixar passar. E uma outra coisa, por exemplo, como eu falei para vocês que no caso desse ataque de jack injection, o pessoal faz que os endereços de função, eles são sempre estáticos, né, no caso do Linux. No FreeBSD também é. E agora, ele faz com que o mmap, que é o responsável por mapear um arquivo em memória, né, o device em memória, alguma coisa desse tipo, trabalhar com memória, né, dinâmica. Então, ele faz com que essa área de memória seja embaralhada. Ou seja, se você aplicar esse patch, toda vez que você for ver um endereço de printf, por exemplo, cada hora vai estar um endereço diferente. É o que o caso do Open já faz nativo. Você vai ver, você faz um programinha simples, se vocês quiserem testar isso. Você faz um programinha lá, só o main, sem nenhuma função dentro, né? Vai, fecha, compila, você vai pelo GDB, né? Você dá um break no main e dá o run. Você dá o run, ele vai parar no main ali, depois você pode testar, fazer aqui, dá print system. Só isso, digita print espaço system, que vai retornar para a gente o endereço de memória onde está aquela função. Print atoy, printf, por exemplo, vai mostrar o endereço. Sai do programa, roda ele de novo e faz esse mesmo teste. Você vai ver que no caso do Linux sempre vai estar no mesmo endereço. No FreeBSD também você vai ver que é constante. Agora você pega no caso do Open, você vai ver que cada hora ele vai ter um endereço diferente. Né? Então, ou seja, essas abordagens dificultam o pessoal a fazer esses ataques de return to libc, porque ele não sabe exatamente qual o endereço onde vai estar aquela função. Então, com essa ideia, ele vai fazer o quê? Vai deixar randômico isso, né? Vai baralhar, uma hora vai estar aqui, uma hora vai estar ali, então ele faz um controle disso.
A ideia, então, é que vou passar rápido, implementa a mesma ideia, só que são outras soluções, né, que é implementada no Red Hat, que é o Exec Shield. Pode passar. Para falar que o software está falando em software livre aí, não, o Windows também, o Service Pack 2 implementa essa ideia de proteção de memória, já analisando o bit, agora se funciona ou não funciona é outro caso, mas ele implementa esse negócio. Eu coloquei para não falar que eu sou, né, só falando que só os sistemas livres podem ter proteção. É possível, né? Eu não fui a fundo ver. Agora, essa ideia, por exemplo, do Race Guard, que tem aquele problema de trabalhar com Race Condition. Vamos voltar àquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, eu tenho um arquivo, um processo que precisa criar um arquivo temporário para guardar certo tipo de dado, fazer uma análise de um relatório de texto, para depois formatar da maneira que ele queira, para depois mandar. Uma situação hipotética. A pessoa vai lá, que teoricamente tem o conhecimento de programação segura. Legal. O que eu posso fazer? Então já que eu vou abrir o arquivo temporário, é simples. Eu vou lá e checo se o arquivo existe antes. Se o arquivo existe antes, eu vou lá e aborto o aplicativo. Opa, arquivo existente, eu não posso. Você não pode abrir esse arquivo, porque o arquivo já existe. Isso é o chamado falsa sensação de segurança. Isso não adianta nada, tá? Esse tipo de abordagem. Então, às vezes o pessoal fala muito de programação segura, mas programação segura é complicado. Porque você tem que pensar em várias hipóteses possíveis e não só naquilo que você está pensando ali no momento. Tem dezenas de possibilidades de driblar os mecanismos de segurança. Então, beleza. Então, nesse tempo, se a gente for analisar, por exemplo, o Open, você vai colocar um if lá, dar um stat, ou que seja, alguma coisa, para ver se aquela função existe, né? Antes de você realmente abrir para isso. Ou usar o próprio Open, né, para você abrir, se tiver, você sai, se não tiver, continua, e depois retorna para o usuário, e depois você dá um Open de modo write, para você poder estar inserindo dados, por exemplo, né? Se vocês forem analisar, por exemplo, há um período, né? Como nós sabemos, a gente trabalha com sistemas de tempo compartilhado, então a gente tem um time slice, né, por processo. Tem um tempinho, você faz o que você consegue fazer nesse tempo, passa para o próximo processo, faz um pouquinho e assim por diante, né? Pode acontecer que, por exemplo, né, que é muito fácil acontecer, que você dá um open, né, dá um stat, por exemplo, vê se o arquivo existe. Naquele momento, o arquivo não existe. Acabou o time slice. Vamos passar para o próximo processo. A instrução ficou guardada lá, né, nos blocos de controle de instrução. Está guardado para continuar naquele ponto. Passa para o próximo processo. Faz o que você fazer. Ela mexe na sua calculadora, no seu browser, não sei o que, tal. Depois volta para aquele negócio. Depois disso, ele vai dar um open, né? Vocês analisaram, tem um tempo aí, né, entre o stat e o open real. Então, nesse tempo, por exemplo, o que pode acontecer? O cara dá um stat, o arquivo não existe. Beleza, então a aplicação passou pelo if deles lá, que pode abrir o arquivo, né? Beleza, então a programação segura está legal. Parou. Só que nesse tempo, aquele segundo processo, você pode criar um link naquele momento, porque a checagem do arquivo existe já foi criado, né? Então passou, cria um link, a partir daí ele vai lá e executa. Gustavo, 3 minutos. Viu? Nossa senhora. Beleza. Nós não vamos passar dos horários em nenhuma Então, beleza. hipótese. Para mim, eu queria pegar essa parte do kernel, mostrar como é que funciona as coisas, que são as marchas mais interessantes. Mas, beleza. Então, aí tem um outro problema, outra solução. Vamos lá, acelera aqui, né, o negócio aí. Aí você vai pegar o Open e fala, Gustavo, tem um Open, tem uma opção lá que ele checa, já faz isso, né? O Open, não lembro qual que é que estava vendo ontem, né? Que já checa se é link, se não é link, não sei o que. Beleza, só que isso não é uma operação atômica, né? Atômica é aquelas operações que não podem ser interrompidas, né? Você está ali e faz aquilo, é muito comum em kernel, né? Tem certas operações no kernel que não são atômicas, né? Aqueles conceitos de preemptividade, não preemptividade, agora não dá tempo de explicar tudo isso. Vamos embora. Então, nesse negócio, e há esse tempo também, porque como não é uma operação atômica, de acontecer esse negócio. Beleza, entenderam tudo. Aí, o que ele implementa? A teoria do race guard. O que ele faz? Por exemplo, o cara dá um stat, ele guarda num buffer dele, num cache dele, né? Que aquele arquivo não existe. Se, em consequência, alguém dá um open e falar que o arquivo existe, por exemplo, opa, é um ataque, né? Se a operação anterior ele guardou em cache, sabendo que não existe,
e agora o arquivo existe, opa, peraí, então não tem situação normal. Você pode utilizar isso como um IDS baseado em host ou como um mecanismo de proteção. Ou na máquina. Agora, o systrace, por exemplo, tem que falar isso, o systrace é nativo do Open, né? Implementa outros sistemas operacionais, o Linux também implementa. Agora a gente faz o controle, a gente falou de evitar, agora vamos tentar diminuir as consequências do ataque, né? Ou seja, agora a gente faz um controle por chamada de sistema, que não dá tempo de explicar como é que funciona tudo. Né? Vamos embora. Então, não, só voltar rapidinho aqui. Estou brincando, dá para falar devagar, sim. Então, tem o systrace, então todo o processo tem determinadas chamadas de funções, de chamadas de sistema que são efetuadas. Um exemplo, você faz uma calculadora simples, né? E em nenhum momento aquela calculadora chama System Call Open, né? Ou a OpenDir, por exemplo. Se em determinado momento do teu programa, aquele processo chamar aquela chamada de sistema, consequentemente é uma operação ilícita, né? Tem algum problema. A calculadora vai abrir o quê? Né? Ou seja, alguém, às vezes, extravasou um buffer e aí seria um código executável e fez executar uma operação que não tem. Então, esses três, por exemplo, tem que ter uma interface gráfica que você põe um processo e parecendo aquele zone alarme, aquele negócio, né? Permitir o acesso à internet, não permitir. Então, você vai fazendo uma CL sua, né? Para saber quais são as system calls, né? Que aquele sistema pode fazer. A partir daí, por exemplo, se o cara compromete um Apache, por exemplo, o Apache, por exemplo, não pode chamar determinada system call, ou se chamar, não pode chamar com determinado parâmetro. Então, você minimiza, né, o que o cara pode fazer na máquina. Para continuar, eu coloquei, o GSecure é uma coletânea, né, de patches, de soluções, só que eu coloquei só uma deles, que é a parte de controle de acesso, que é bem parecida com o SysTrace, só que implementa no nível de permissionamento, por exemplo. Por exemplo, o usuário Gustavo, que foi nas permissões do sistema de arquivo, o usuário Gustavo pode abrir vários arquivos. Só que o programa que o Gustavo executa também pode abrir vários arquivos, né? Então, a ideia aqui é que a gente restringir isso. Por exemplo, o Gustavo dispara um Apache, por exemplo, né? Se o Apache for utilizar todos os recursos que o Gustavo tem permissão, pode fazer bastante coisa, por exemplo. Então, a gente restringe, por exemplo, qual arquivo que ele pode abrir, se o Gustavo tem permissão para escrever num arquivo temporário. Mas você coloca permissão que o Apache não pode escrever naquele arquivo temporário. Então, a gente faz uma CL, né, disso. Vou pedir para você concluir, tá? Tá, já acabou. Pode. Agora, rapidamente, essa aqui a aplicação. Não, agora eu só vou listar só. Você pegou mais tempo que eu. Na auditoria, agora na aplicação, o que a gente tem? A gente tem a análise estática e tem a análise dinâmica. Estática, pode passar, Adriano? Você que está controlando, né? Isso a gente já falou na palestra passada, no ano passado. Tem as ferramentas que a gente pega um código e vamos analisar. Você baixa um código na internet, por exemplo, passa as ferramentas, vê se tem um problema, se tem conhecimento de programação, altera as funções, né? E agora eu coloquei algumas ferramentas dinâmicas, mas eu coloquei mais voltadas para aplicações web, né? Para falar que a gente está trabalhando só com sistemas que rodam localmente, remoto. Então, todas essas soluções tem para aplicações web também, deixar nossas aplicações mais seguras. Então, tem um projeto aí, né, que o link aí vocês vão entender mais o que é. Né? Tem projeto para .NET, né? Sorte que passa rápido, porque eu não sei explicar nada disso. Tem esse daí, né? Tem esse. Esse também tem. Beleza. Aí, ó, conclusão. Tem 1 minuto, pelo menos, para concluir, Adriano. Então, instalar e configurar esse recurso demanda um certo tempo. Por exemplo, se você quiser montar um servidor, uma máquina Linux segura, por exemplo. Não é só você pegar uma máquina e configurar ela, utilizar aquelas configurações seguras, né? Mas se você quiser fazer uma máquina legal, aplica esses patches, por exemplo, vai lá, faz as ACL de todos os processos do sistema. Imagina quanto tempo vocês vão perder para fazer isso, se você quiser deixar uma máquina segura, né? Isso consultoria, cara. As soluções apresentadas não deixam sistemas seguros. Como a gente viu, a gente está minimizando, não quer dizer que usar isso a gente está seguro, pode fazer o que quiser, não. Então a gente está querendo diminuir os riscos. Olha lá, por exemplo, coloquei um link aí que na FREC, por exemplo, como você driblar o Stack Guard, Stack Shield, né? Quem quiser ver lá tem. Minimizar as explorações é uma maneira de diminuir os riscos. Concluindo, que a parte mais importante, por exemplo, que a gente é adepto, é isso. Que desenvolvimento de software seguro sempre foi, ainda é e sempre será a melhor abordagem. Tem que cair tem que ser uma teoria que entra na cabeça de todo mundo e
e o pessoal parar de ser um pouco mercenário, né? Pode concluir a última aqui? É só uma coisa que a gente colocou aqui, por exemplo, que o pessoal fala muito, né? Eu acho que não é legal a gente ir discutindo, né? Esses dias a gente passou por discussões sobre terminologia aí que eu vi que eu não entendia nada. Mas, por exemplo, os buffers, deixa bem claro, já que os buffers não podem ser estourados, porque não é bexiga, né? Você não pode ficar... Pum. Não é assim que funciona, né? Ele pode ser extravasado, mas você pega literatura, né? Esses sites de hackerzinho, né? Vamos fazer buffer estourar. Inclusive, eu tenho que ser justo, eu errei na apresentação passada, eu coloquei estouro de buffers. Vou pegar os slides, eu que falei isso, né? Até a responsabilidade é minha, eu coloquei estouro de buffer, mas o legal é a gente usar extravasamento. Legal, então, não tem pergunta, então é legal. Obrigado. Bom, essa...